mais um RS Play Business. Eu sou Melissa Oliveira e vou apresentar para você o programa que conecta negócios, empresários, fortalece a sua marca e traz oportunidades. Baixe já o aplicativo da RS Play na sua Smart TV e acompanhe toda a nossa programação. E no programa de hoje eu vou conversar com Camila Dutra. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, Fica à então. vontade, Obrigada. senta. Já tinha participado de algum programa de TV? Não, Começa primeira vez, primeira vez. Tô um pouco nervosa, confesso, normal. mas Seja muito obrigada, bem-vinda, bem-vinda ao programa, bem-vinda à obrigada. nossa emissora, Muito grata RS pela Play. participação, obrigada pelo convite, tá sendo uma oportunidade maravilhosa. Merece muito. Maravilhosa é Obrigada. tu. Nossa, Camila, conta pra gente, quem é Camila Dutra? Camila Beauty? Camila Beauty, Cami Dutra Beauty, a maioria das pessoas me chama de Cami, mas eu sou a Camila, eu tenho 28 anos, sou casada, tenho um filho de 3 anos e 2 enteados que são meus filhos do coração também, né. Trabalho já na área da estética há 8 anos, especificamente com cílios e sobrancelha. Antes já tinha tentado algumas outras coisas, já fiz curso de manicure, já trabalhei como auxiliar de salão, sempre naquela de: "Ai, não sei se a parte da beleza vai me trazer dinheiro, se é só um hobby ou não é". E depois de uns anos, com a chegada dos cílios, finalmente eu descobri que eu podia trabalhar e ser um hobby ao mesmo tempo, juntar o útil ao agradável. Que coisa boa, Uhum. muito bom a gente trabalhar com o que gosta, com o que ama, Sim, né. A exatamente. Camila cuida dos meus cílios, da minha sobrancelha, já vou entregar aqui logo. E a gente conversando, né, durante o procedimento, que eu durmo na maior parte das vezes, Sim. mas quando a gente conversa, hã, tu vem falando, né, que tu Uhum. ama o que tu faz, que tu se Sim, encontrou, isso é bem importante. muito. Eu sempre brinco com as clientes que muitas delas acabam usando a parte de cílios ali, o momento, né, do procedimento, pra fazer quase que uma terapia. Eu digo: "Mas é terapêutico pra mim também", porque eu tô ali, às vezes, conversando, às vezes, quando elas estão dormindo, eu acabo aproveitando também pensando nas coisas e é um trabalho tão minimalista, uma coisa tão que tu tem que te concentrar, e tu acaba ficando ali muito tempo pensando, então acaba sendo muito terapêutico pra mim também, é uma coisa muito relaxante, na verdade. Sim. E é fiozinho por fiozinho Fiozinho ali, por tem que estar fiozinho, concentrada, né, muito, e tem que muita estar atenção, a região dos olhos, né, é extremamente sensível e é um trabalho bem de formiguinha que a gente chama, né. exatamente. Mas antes de entrar no papo aí dos cílios, que a mulherada não vive mais sem, né, Não, eu de quanto tempo tu trabalha com cílios? 8 anos, Começou com 20 anos. praticamente. Muita Bem novinha, experiência já então, apesar de já. ser bem jovem, bastante Uhum. experiência, né. Mas então, Camila, o que que acontece, né, eu não vivo sem cílios, Não dá mais, né. Não nunca dá pra mais. viver sem. E te confesso que num determinado momento eu pensei em não fazer mais, porque era demorado, porque ficava aquelas falhas, assim, os cílios não duravam, tinha que estar de 15 Uhum. dias. Hoje mudou tudo, pelo menos contigo, com a tua técnica, com a tua mãozinha de fada, os meus É. cílios duram, não fica aquela falha, não é demorado, né, não fica Uhum. aquele muito artificial. Conta pra gente essa evolução aí. Então, quando Começou há 8 anos atrás e deve ter mudado exatamente, muito. muita coisa, muita coisa. Eu digo que hoje, na verdade, tá muito mais fácil fazer cílios do que antigamente, né. Hoje em dia tem fios tecnológicos, pra quem sabe um pouco mais de técnica, né, e acabam facilitando muito a vida da gente profissional. Mas, nos primórdios, era o clássico fio a fio, era o volume russo, que a gente tinha que ter um trabalho manual muito mais complicado do que com os fios tecnológicos. Mas sempre priorizando um trabalho de qualidade, sempre fazendo com que seja um trabalho duradouro, porque não adianta nada, a cliente vai lá, fica 1 hora e meia, às vezes 2 horas deitada na maca, esperando que seja um procedimento que vai facilitar a vida dela, e daqui a pouco, que nem tu falou, daqui 10 dias tá cheio de falha. Então a gente sempre busca se aperfeiçoar para trazer cada vez mais durabilidade, uma técnica quanto mais natural possível, para que não fique nenhum desconforto, não fique artificialmente, né, porque tudo bem, é um cílios colocado, é uma extensão de cílios, mas nem por isso ela tem que ser uma coisa que a pessoa vê quilômetros de distância, né. Sim. Então, ao longo dos anos, as técnicas evoluíram bastante. Hoje em dia, a gente consegue trazer um resultado muito mais natural. Claro que tudo depende do gosto da cliente, mas dá para trazer um resultado bem natural e trazendo a melhor parte, que é
usar cílios, que é a praticidade para o dia a dia, né, correria do dia a dia, é inviável, às vezes, tu ficar ali perdendo 10, 15 minutos passando um rímel no final do dia, tirando, enfim, pra quem é mãe, pra quem trabalha, quanto mais coisas práticas melhor, né, então isso facilitou muito a vida. E borra, e perde tempo, e não fica a mesma coisa. Exatamente. Praia, com rímel, com Ah, tem maquiagem. como. Piscina, tu vai num clube, num lugar, e aí mergulha e fica aquele tudo borrado. Não dá, então assim, a extensão de cílios traz isso, traz uma praticidade, faz com que tu te sinta sempre pronta pra começar teu dia, né. E não tem problema, piscina, agora tu falou. Nenhum, nenhum, nenhum. Isso inclusive eu sempre falo que é muito melhor que tu use extensão de cílios do que tu acabe usando alguma outra maquiagem, porque às vezes um protetor solar, quando entra no olho já arde. Então tu imagina ficar colocando protetor solar, mais a maquiagem, mais vários produtos ali, então a extensão de cílios faz com que tu traga menos componentes para o teu olho, e tu só tem que ter um único cuidado diferente. Depois que tu sair do teu mergulho, é só jogar uma aguinha corrente nos cílios. Ponto, é a única coisa. É muito simples. Boa, excelente. Não tinha pensado nesse ponto. É ótimo, porque na verdade tu só tem que tirar ali os resíduos de sal, sujidades do mar, né, que querendo ou não é uma água muito suja, então tu só tem que eliminar aquilo ali. Eliminando isso, pronto, vida normal. Piscina também, a piscina tem o cloro, então se tu coloca ali uma aguinha corrente, tu já tira aquele cloro, que vai fazer com que a durabilidade fique mais elevada. Esses são os cuidados Só, básicos. com piscina e praia, só isso, a única coisa de diferença. E óbvio, né, durante o dia a dia, tu vai ter que higienizar, porque o nosso olho a gente normalmente já lava quando tá sem extensão. Então, a partir do momento que tu tá com extensão de cílios, tu tem que ter uma higiene um pouquinho mais, focada ali, pra que não aconteça nenhuma inflamação no teu olho, pra que tu não fique com os cílios falhados antes do tempo. Quanto mais tu higieniza, mais saudável fica e mais bonito também, né. E hoje dura bastante, né, hoje não é aquela Dura, coisa de 15 em 15 dias não. tem que estar fazendo, né. Eu tenho uma média, assim, a maioria das minhas clientes costuma fazer as manutenções de 3 em 3 semanas, inclusive algumas nem fazem manutenção, porque dura tranquilamente um mês, que elas acabam só removendo e fazendo um novo de novo. Ah, Então é bem tranquilo. e a estética, né, tá em alta, queira ou não, é o nosso cartão de visitas o Exatamente. rosto, né, tem que estar ali com o olhar bem Exato. marcante. E o olhar principalmente, porque normalmente quando a gente conversa com as pessoas, é o que a gente olha. Então a gente tá olhando para os olhos, para os cílios, a sobrancelha, então isso tem que estar sempre em dia, não adianta, né. Uma sobrancelha muda completamente o Completamente. rosto, né, levanta. Sabe qual foi o melhor momento, assim, que eu vi que isso fazia muita diferença? Na pandemia. A gente teve, né, claro, aquele período ali onde todo mundo estava se cuidando muito, de não sair de casa e tudo mais, mas aos poucos, com os devidos cuidados, as pessoas foram retomando a vida e a gente usou máscara por muito tempo. Então, a única forma de comunicação, a única coisa que tu conseguia ver emoções, expressões das pessoas era através do olhar. E aí tu tá com uma sobrancelha feia, tu tá com um cílio feio, não dá, né, então as pessoas valorizaram bem mais o olhar na época da pandemia e eu acho que foi bem legal, assim, também ter um brilho no olho, né, no meio de um caos que estava acontecendo. Que legal, legal. E tu chegou a fazer cursos, assim, de aperfeiçoamento para aprender a trabalhar, ou tu é um dom, tu viu alguém, como é que foi? Não, teve muita persistência, na verdade, quando eu comecei, eu entrei num espaço muito grande de cílios da época que eu aprendi tudo lá, foi lá onde tudo começou. O lugar E trabalhava só com cílios. somente com cílios e sobrancelha, era um lugar especializado nisso, e eu acabei aprendendo tudo lá. E foi assim, eu larguei o meu emprego, que na época eu trabalhava numa recepção de academia, inclusive, e larguei, eu tinha recém assinado a minha carteira e eu não sabia se eu ia saber fazer cílios ou não, eu nunca tinha pego numa pinça na vida, não sabia nada, só tinha visto como é que eram os cílios por aí, olhava pessoas usando e falava: "Nossa, mas eu quero saber fazer isso". Só que eu sempre tive uma coisa assim mais aguçada para trabalhos manuais, né, e eu acabei achando que daria certo. Aí larguei aquele emprego, falei: "Azar, vou pedir demissão e vou entrar de cabeça nisso". E eu tinha 2 meses pra fazer dar certo. No começo eu pagava pra trabalhar, porque eu gastava pra ir, não recebia, porque as clientes que eu atendia no início eram modelos, então elas pagavam um valor muito baixo e não pagava nem meu deslocamento pro espaço, mas eu tinha que fazer dar certo, eu larguei o que eu tinha pra aquilo ali. E acabei criando um amor tão grande por isso que até hoje eu não consigo largar mais. Que legal, que legal. É difícil, né, fazer uma transição de carreira, É. tão jovem como tu era,
E largando ainda o que tem de fixo, né. Exatamente, Mas tudo vale, o sonho da gente, né, de empreender. exatamente. E tu já empreendeu, hoje tu não tens mais o teu espaço, mas já Então, tivesse, né. já tive meu espaço. Quando eu saí desse espaço que eu iniciei, né, passou uns 2 anos, eu e mais 2 colegas da época também abrimos um estúdio e ficamos um tempo. Passou um tempo ali, a gente acabou, né, tendo objetivos diferentes, decidimos separar e cada uma foi para o seu canto. Acabei fazendo parceria com outras pessoas que também algumas deram certo, outras nem tanto, foram um pouquinho decepcionantes, mas tudo bem. Mas a minha cartela de clientes sempre continua, eu sempre continuei atendendo elas. Se tu vai, elas vão atrás. Exatamente. Inclusive eu tenho clientes que eu atendo desde 2018, né. Então, para essas clientes eu comecei a questionar se, por acaso, o atendimento a domicílio seria uma opção viável para elas. E elas super toparam, inclusive hoje eu atendo também em outros salões, atendo em um salão em Alvorada, atendo em um salão em Porto Alegre, e mesmo assim as queridas que gostam de fazer em casa não largam mais o atendimento a domicílio, porque é maravilhoso, eu chego lá, boto a minha maca, elas estão no conforto de casa, te atendi na tua casa inclusive, né, então é maravilhoso tu não precisar nem se preocupar com pegar trânsito, estacionar carro, gastar com Uber, tá ali no conforto de casa, se quiser ser atendida de pijama eu tô lá de braços abertos pra Bah, te receber, então ficou ótimo pra elas, ficou bom pra mim, e assim a gente segue. e tá empreendendo, tu é Exatamente. autônoma, Exato. tem o teu negócio dessa forma, tá Dessa tudo forma. certo. Não tem o custo, né, Exato. custo Esse não foi é um dos fácil empreender pontos no Brasil, a gente esse sabe. foi um dos pontos bem, cruciais, assim, né, que me fizeram desistir, porque, como eu falei, algumas parcerias acabaram não dando certo, e a opção de ficar sozinha teria um custo muito elevado pra mim. Então, eu pesei, né, a situação e óbvio, perguntei pra elas primeiro se pra elas era uma opção viável, se elas gostariam de ser atendidas nessa nova logística, e aí fechou todas, né. É, realmente é bem confortável, eu até não sabia como ia ser, mas achei assim, Uhum. ó, maravilhoso, não perde tempo se deslocando, tá em Exatamente. casa, é rapidinho e já leva a maca. Eu pensei: "Nossa, como é que ela vai me atender? Uhum. Será que eu vou ter que ficar na cama? Será que eu vou ter que ficar no sofá, numa cadeira?" Não, leva a maca, tudo bonitinho, tudo No certo, maior conforto perfeito. possível. Exatamente, exatamente. E fora esses desafios aí, o que que tu conta, assim, alguma coisa engraçada, alguma história das tuas clientes aí, porque a gente sabe que, lidar com o Tem público tem os seus desafios, né. sim, Embora, como tu vários. falou, tu acaba sendo uma terapeuta quase ali, né, ouvindo as histórias, conversando, existe uma relação de confiança. Muito. Eu acredito que na maioria dos serviços que a gente costuma fazer, a gente já tem aquela coisa assim de: "Ai, o cabelo eu faço geralmente sempre com a mesma pessoa, uma depilação, a sobrancelha, os cílios também". Então, a pessoa cria um vínculo contigo, porque ela confia no teu trabalho e, óbvio, o atendimento em si também, as conversas, tudo mais. Muitas clientes, eu acabo fazendo amizade com elas. Tem clientes que a gente vira amiga fora da sala de atendimento, porque é 1 hora e meia no mínimo ali que tu tá com aquela pessoa, 1 hora numa A manutenção. cada 20, 30 dias. Exatamente, então se torna uma relação também, né, então, várias clientes, assim, já participei de vários momentos da vida delas muito legais, muito marcantes, momentos felizes, momentos tristes, e é muito legal, assim, essa conexão que a gente acaba criando, é um vínculo bem legal. E tu ajuda principalmente nos momentos dos 2 momentos, né, dos tristes e dos Uhum. alegres, porque Claro. levanta a autoestima, sai Não, dali já com a energia renovada. exatamente, já aconteceu de eu chegar em casa de cliente até para atender. E no que eu abri a porta, a cliente tá aos prantos chorando, porque aconteceu uma situação muito triste e eu ter que consolar a cliente e deixar para outro momento. E tá tudo bem, tá tudo certo, a gente tem que entender o momento das pessoas. Já aconteceu de eu pegar uma cliente também que tá, assim, em êxtase, porque aconteceu alguma coisa muito legal, uma promoção no serviço, uma casa nova, um casamento. Então a gente acaba sabendo de muita coisa, assim, que a gente se sente muito incluída, né, na vida delas Exatamente. também. E deve ser muito gratificante também ver aquele resultado ali, ver a pessoa mais bonita, mais feliz, mais A melhor parte é quando ela tá ali deitadinha. Eu amo atender até hoje cliente que nunca fez cílios. Pra mim é o melhor tipo de cliente de ser atendida, porque ela tá com uma expectativa muito alta. Ela nunca colocou, ela não sabe o que esperar ainda e ela tá muito ansiosa e aí eu quero ver a reação dela, eu quero ver ela feliz porque ela colocou aquele cílio, sabe. Então, a melhor parte é no final do procedimento, quando termina, ela abre o olho, olha pro espelho,
"Meu Deus, era isso que eu queria, ficou perfeito, achei lindo", e ela sai dali se sentindo mais confiante ainda, sabe. É a melhor sensação. É muito bom. Coisa boa. Eu sempre adoro, é outra coisa, né. É outra vida. Exatamente, quando tu muitas vezes, assim, antes de fazer, tu não percebe, mas depois que tu Uhum. faz é que tu nota a diferença, Sim. muda completamente. Aquele dia que tu me atendeu em casa a Uhum. última vez, eu fiz o vídeo depois ali na luz do sol, sem maquiagem, sem filtro, e estava me sentindo ótima. Exatamente. A gente não precisa de mais nada se tu tá com as tuas manutenções em dia, que nem eu sempre digo. Com as manutenções em dia, a vida segue plena, não adianta. E eu acho que é uma tendência, né, Camila, não sei se tu concorda, uma tendência, assim, que menos é mais, Uhum. né. Mais clean, menos maquiagem e com Sim. detalhes ali que vão fazer a diferença. Hoje em dia, o pessoal tá voltando um pouco mais pra tendência do natural, que eu te confesso que eu tô bem feliz, porque Hã, os cílios pesados demais, eu acredito que cada um tem seu gosto, não tem problema nenhum. A cliente que gosta de fazer um cilião, eu atendo clientes que gostam, mas eu acho que num modo geral, tu valoriza muito mais o olhar de uma pessoa de uma forma mais natural do que o exagero, porque tu vai acabar trazendo um olhar diferente. A pessoa não vai ficar focando nos teus olhos porque tá bonito, se tiver exagerado ela vai olhar e vai dizer: "Nossa, mas tá um pouquinho demais, né". Agora se tu faz uma coisa mais natural, valoriza realmente a identidade dela. Inclusive isso aconteceu comigo uma vez, na época do volume russo e o mega volume, eu estava com o cílio tão preenchido, e eu fui fazer a minha unha, fazer o alongamento de unhas há muito tempo com a mesma manicure. E num determinado momento eu fui sem extensão de cílios, e ela me olhou e disse assim: "Tu tá de lente?". Eu disse: "Como assim?". "Ah, tu botou lente no olho?". Eu disse: "Não, teu olho é dessa cor". Eu: "Sim". Ela: "Meu Deus, eu nunca tinha reparado, mas por que que eu nunca reparei?". Eu disse: "Eu tô sem cílios". E ela: "Meu Deus, não dava pra ver a cor do teu olho", de Então, tantos cílios que eu estava usando. Então, hoje as pessoas conseguem ter mais consciência disso, que um volume natural, moderado, traz a praticidade, traz a beleza e não pesa o olhar de uma forma negativa, né. o que que é o teu carro-chefe hoje? O que que as pessoas mais te pedem? O que que tu mais faz? Cílios volume brasileiro e o design tradicional de sobrancelhas. Sim. É o que mais sai, porque justamente é um volume moderado, que em determinadas clientes tu consegue fazer tanto mais levinho quanto um pouco mais preenchido, dependendo do gosto, e fica uma coisa mais natural, não fica aquela coisa tão artificial, né. E o design de sobrancelhas, óbvio que pra completar o olhar de vez, né, que às vezes inclusive foi assim que eu comecei a trabalhar com sobrancelha, de tanto ver ali os cílios muito bonitos e às vezes a cliente tá com aquela sobrancelha por fazer, e aí eu não podia oferecer o serviço pra ela, ou então ela dizia assim: "Ah, porque eu vou fazer a sobrancelha ainda em outro lugar. Ah, Ai, eu ainda tenho que fazer minha sobrancelha. Ai, não tira foto porque não tá tão bonita, minha sobrancelha tá feia". não dá nem pra pensar, Eu: cílios "Não, separados de não, não, sobrancelha. não, vamos fazer essa sobrancelha, vamos resolver, deixa tudo completo", e é isso. Exatamente, exatamente. Bom, sobre as técnicas, Uhum, né, tu falaste aí que o carro-chefe é o volume brasileiro, né, uhum, vamos falar primeiro de cílios, depois de sobrancelhas. tá. Quais são, assim, as técnicas que tu utiliza? Volume brasileiro, que mais? Tem o volume brasileiro, o volume clássico, que é aquele fio a fio, que é um fiozinho só para cada fio natural. Tem o volume egípcio, que é o que tu usa, que é um fio um pouquinho mais preenchido. A base dele continua sendo um, mas na pontinha ele tem 5, 4 fiozinhos, dependendo do volume que a cliente gosta. Ainda existe o volume russo, não é tão utilizado, mas ainda tem algumas clientes que Teve gostam. tanto meme que É, acabaram. então, sabe que até esses tempos eu fiz um volume russo e a cliente falou: "Nossa, mas que coisa, né, antigamente era uns volume russos, assim, tão pá, tão cheião, e por que que o teu não ficou?" Eu digo: "Porque não precisa ser daquele jeito. As pessoas fizeram com que ficasse, mas ele não precisa ser aquele volume pavão no olho da pessoa, né." Mas ainda existe o volume russo, existe o Fox Eyes, que também tá bem em alta, é uma tendência, que é aquele que fica mais puxadinho no canto, ele tem uma curvatura um pouquinho diferente. Tem o volume Sirena, que também ele é feito só da metade pro final dos teus olhos, então é pra quem quer um volume mais natural ainda. Existem vários nomenclaturas, vários nomes diferentes, mas com a função dos fios tecnológicos que chegaram, a gente tem inúmeras possibilidades, né. E preserva os cílios naturais. Muito mais do que tu ficar usando maquiagem todo santo dia. Olha aí. Porque a gente claro que se aplicado com um profissional
que faz a técnica corretamente e tu tendo os cuidados em casa também, porque eu sempre digo, é 50-50. Metade é meu trabalho, metade é o teu cuidado, não adianta um dos lados pecar porque vai dar problema. Mas se tu faz tudo corretinho, tu tá sempre deixando com que o teu fio natural cresça, tu não impede o crescimento dele, tu não tá obstruindo o folículo. Então, na realidade, as pessoas até notam que tem mais cílios do que elas acham quando começam a usar cílios, a extensão, do que antes. Elas dizem: "Nossa, mas como cai cílios? Como eu vejo caindo?" Sim, antes tu nem notava, era um fiozinho tão fininho, tão pequenininho. E com a extensão, óbvio, ela cai junto com o teu cílio, né, ela acompanha o crescimento, então tu acaba notando que tem bastante fio e tu ainda fica: "Nossa, mas caiu tantos e mesmo assim eu tô com muitos". Sim, porque tu tem muitos cílios no teu olho. E cada vez vai crescendo, não prejudica o crescimento, porque ele só tá colado no fio, no comprimento do fio, então é muito tranquilo. Interessante, até porque se a pessoa não tiver o cílio natural não tem como fazer. Exatamente, inclusive eu sempre comento com as clientes, né, que às vezes acontece de uma e outra: "Ai, Camila, mas eu cocei meu olho, tive uma crise de ansiedade, não sei o quê". A gente arranca, Arranquei. Eu digo: "Então, tu toma tino na tua vida, te já toma acalma, um puxão de respi" orelha. já toma um puxão de orelha, as que têm mais intimidade já dou puxão de orelha. Eu disse: "Então tu te acalma, tu respira, porque se tu quer manter o teu resultado, eu preciso que tu tenha cílios. Eu faço extensão de cílios, não implante de cílios. Tem que cuidar, até porque assim, arrancou uma vez, ok, não é o fim do mundo, mas se tu tem o hábito de ficar arrancando, tu vai causar um problema a longo prazo, uma alopécia nos teus cílios e daqui a pouco não tem mais o que fazer, não vai ter extensão de cílios que conserte, só cílios postiços, porque se tu não tem o fio, não tem onde aplicar a extensão. E a gente até tem algumas formas de disfarçar falhas, mas dependendo da falha não tem o que fazer. Olha só, Então tem que ter o cuidado. interessante. E as sobrancelhas, o que que está mais em alta no momento? Brow lamination com certeza. Até agora ela tá de uma forma um pouquinho diferente de quando começou, né. No início, inclusive eu fui bem relutante em começar a fazer a brow, porque eu achava feia, na Eu te verdade. confesso que eu acho, dependendo. É, hoje em dia tem algumas que eu ainda acho Muito tá feia, descabelada demais, né. cada pessoa tem seu gosto, mas no início era só assim que era feito, então ficou uma coisa meio padronizada e aí todo mundo achava que tinha que ficar daquele jeito. E aí vinha o meme, né: "Ai, o seu Saraiva, parece que enfiou o dedo na tomada e levou um choque", e por aí vai. Mas eu fui bem relutante por conta desse efeito que tinha no início. Hoje em dia a gente já tem técnicas diferentes para deixar com que ela fique mais alinhada, e o pessoal começou a aderir bastante a essa técnica por conta da naturalidade, para fazer com que a tua sobrancelha fique o mais espessa possível, uma coisa mais natural, não aquela fininha que era antigamente. Pessoal que tinha aderido bastante à micropigmentação, eu fui uma que inclusive estava cogitando remover a minha micro, porque eu tenho uma micro antiga, e quando eu comecei a fazer a brow eu já desisti, porque ela já cobriu ali a micro que eu tinha, já mudou completamente o formato, então ela resolve muitos problemas. Falhas que tu tenha, a questão da espessura, às vezes o ponto alto tá muito caidinho, daí tu consegue dar uma levantada melhor com a brow, aproveitar o comprimento do fio, porque com uma sobrancelha sem a brow tu não aproveita o comprimento, porque ela tem uma curvatura mais caidinha. Então quando tu faz esse processo, tu vai ali e remolda o fio pra onde tu quer, então o pessoal tá gostando bastante. E fica bonito, né. Fica muito bonito. Fica bem bonito, dá um up Uhum, no olhar, no visual do sim. rosto, né. Tem umas clientes que quando fazem até dizem assim: "Nossa, parece que eu fiz um botox de novo, porque chegou a levantar aqui minha sobrancelha", então é bem legal. E o que que tu usa de produto pra fazer esse trabalho? A Brow Lamination são produtos específicos, é um kit completo, todos eles regulamentados pela Anvisa, e tem vários passos, né, então ele o primeiro passo ele vai ali, vai alterar a estrutura do pelo, o segundo passo vai neutralizar, depois a gente faz uma nutrição, porque depois que tu faz o processo todo, é um processo químico, tu tem que tratar essa sobrancelha e, de novo, tem que ter o cuidado em casa de ficar hidratando, porque não é só fazer o procedimento ali e ir pra casa e achar que tá tudo bem. Tu tem que ter um cuidado também, né. Aí tu faz o design, O design coloca sempre, esses porque a produtos. gente ainda tem ali os pelinhos que vão estar fora do design, então vão ser removidos. Se a cliente quiser colorir também, ela pode optar por colorir tanto com a coloração própria para sobrancelha, para pigmentar mais o fio, quanto com rena. Então vai depender muito do objetivo que ela tenha, né. Ah, que legal. Tem cliente que não pinta também, então só faz ali o procedimento, né. Eu, por exemplo, não pinto a minha, porque a minha já é super escura. Algumas outras clientes também acabam não pintando, porque o próprio procedimento já traz um up na sobrancelha, então às vezes não tem necessidade, né, mas vai muito de acordo com o gosto.
E esses produtos que se utiliza Uhum. para aumentar o pelo de sobrancelha, de cílios, tu recomenda, não recomenda? Então, eu normalmente recomendo quando a pessoa ela tá querendo, a sobrancelha, sempre, eu sempre indico, né, sérums que sejam fortalecedores pra principalmente se a pessoa tá com falha, ou: "Ai, tô achando minha sobrancelha muito fina", pode usar à vontade. Os de cílios, normalmente, eu não recomendo enquanto ela tá usando, porque isso vai fazer com que a tua manutenção fique mais acelerada, né, então tu quer uma coisa que dure, se tu começar a utilizar produtos ali que vão acelerar o crescimento, inclusive eu sempre comento, quando eu noto ali que o crescimento daquela cliente tá mais acelerado, eu pergunto: "Tu tá tomando alguma vitamina? Tu tá fazendo alguma coisa diferente? Como é que tá a tua dieta?" Porque tudo influencia, né, então às vezes, tu tá ali com o objetivo de os cílios durarem super e tá fazendo uma coisa que vai estimular demais o crescimento, né. Maravilhosa, adorei as dicas, adorei o conteúdo, acho que as mulheres que nos assistem também vão adorar. Quero Que te agradecer bom, muito por ter vindo eu que aqui agradeço. compartilhar o teu conhecimento, o teu trabalho, a tua simpatia com a gente. Eu que agradeço. Espero então que todo mundo que tenha interesse, que tenha dúvidas, fique à vontade para conhecer meu trabalho, entra lá no Instagram. Eu sou super a favor de qualquer dúvida ser tratada, então pode me chamar, pode perguntar. Quem quiser marcar um horário também, então Só é chamar no isso, direct, só mas vamos chamar. deixar aqui o teu Instagram então, Perfeito, para quem quiser entrar em contato. perfeito. Aí temos os 3 locais de atendimento, a pessoa vai ver onde for melhor para ela e aonde precisar eu tô indo. Maravilha, muito obrigada Eu que mesmo agradeço. e sucesso. Obrigada, para nós sempre. Que assim seja. E assim terminamos mais um RS Play Business.